né? Então tem a nossa parte. Então elas precisaram andar aqueles 80 quilômetros, voltar, caminhar e chegar na casa do pão. Aonde eu me alimento espiritualmente sempre é o meu restart. Quando dá pau num computador, eu aperto o botão do restart. Nós precisamos saber fazer isso. Eu estou dando pau, aperto o meu botão de restart. Esse é o primeiro ponto do caminho de Ruth. O segundo ponto do caminho de Ruth, do caminho de Ruth é saber receber. Você já percebeu que nós somos muito orgulhosos para receber? Como assim? Nós somos. Porque uma das coisas que Deus mais tem trabalhado em mim. Porque às vezes você se acha tão autossuficiente, se eu tenho que receber, é porque eu estou necessitada de alguma coisa. Mas eu sou tão maravilhosa, tão boa, tão perfeita, como eu necessito de algo. Não necessito. Por que eu vou precisar disso? É claro. A gente até se esconde na Bíblia. A Bíblia não fala, mas bem-aventurado é dar do que receber. Eu vou precisar sempre, agora eu vou ter que receber. Olha como... Parece que é um perdedor, né? Porque está dependendo do outro. E você imagina que se Noemi estava acostumada a receber alguma coisa de alguém? Dois filhos. Geralmente os homens são muito protetores, né? Os filhos do marido. Ela não estava cercada? Né? Ela era a única mulher da casa. Ela era a rainha. Aí Deus pega, dá esse turnover na vida dela. Ela volta, tá bom, só que ela não volta para quem ela era. Ela volta para receber de quem ela menos esperava. E a gente precisa estar aberto para receber e saber receber também, porque às vezes a nossa falta, já percebeu, às vezes a pessoa fala assim, nossa, Cássia, que Sharp bonita, você não consegue receber. Isso aqui é uma porcaria, eu paguei $10, eu paguei $2 no Walmart. Exatamente, já fez muito. Não é? Eu já fiz muito. A gente tá Obrigada, né? Aí vai você falar, obrigada, eu também gostei. Eu sempre falo, eu falo Isso assim... eu aprendi também. Não é, Rô? Porque as pessoas falam assim, nossa, Rose, seu cabelo tá bonito. Obrigada, tá bonito. Não vou falar mais. Só deu uma lavadinha. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente não sabe receber. É verdade. Deixa, se a pessoa te falou, até porque quando a gente distribui, reparte essa admiração, esse amor, essa é uma recompensa para a pessoa. E também isso atrai para nós a bênção de Deus. Por quê? Eu me alegro com a prosperidade do meu irmão. Quer dizer que isso é agradável ao Senhor. Né? Então, você saber receber, ele vai desde o âmbito pessoal, emocional. Porque sabe o que às vezes acontece muito na nossa relação? A gente não sabe receber amor. Às vezes a linguagem do amor da pessoa é diferente da nossa. E quando a pessoa quer entregar o amor dela, que às vezes, por exemplo, tem aquele livro muito bom, que eu coloquei lá na indicação dos livros do Gospel Bake, muita gente pediu para mim, que eu falo que é as 5 linguagens do amor do Gary Chapman, né? É um livro super básico, você lê ele rapidamente, mas ele é muito... É muito difícil você entender qual é a linguagem do outro. Por exemplo, do meu marido é o serviço. Ele gosta de servir e de estar tudo organizado, de chegar. E eu não valorizava isso, porque a linguagem dele não é a minha. Isso! E aí depois você percebe que a pessoa se empenha tanto por aquilo, porque é aquilo que ele gosta. Então, para agradar ele, eu tenho que usar o serviço. Isso demora muito para você entender a mesma língua, cá. Só que primeiro você tem que receber aquilo que é precioso do outro. Porque senão... Já aconteceu uma vez, foi muito engraçado. A gente foi fazer a primeira marcha para Jesus na África. E aí a esposa do pastor que estava conosco, a gente fez a missão. Quando acabou a marcha, veio lá na África tem muito diamante brilhante, né? Tem até aquele filme Blood Diamond, que tem até grandes cartéis que mexem com isso tudo. Então veio um pastor africano, sabe, com aquelas coisas tudo. E para a esposa desse pastor que estava com a gente, deu um brilhante muito bonito. E ela veio desses países escandinavos, não lembro de onde era direito, do interior desses países. Então, ela pegou e falou assim,
Depois que o cara saiu, deu para a filha dela e falou, vê para quem que você vai dar isso. Porque ela nem sabia o que era. Por quê? Porque para ela aquilo não tinha valor. Então, às vezes a gente está recebendo o que é o precioso do outro, mas para você não tem valor. Então, às vezes, assim, eu aprendi que, por exemplo, né, a minha sogra, quando a gente chega, ela gosta de fazer a receita que cada um gosta de comer. Né? Eu enxergava como, meu Deus, que trabalho que a gente está dando para ela. Por quê? Na minha família é um monte, mas os outros filhos. É um trabalhão. Eu falava, não faz, tia. Vamos sair todo mundo, deixa cada dia um cozinhar. E ela, não. A cozinha sou eu que faço. Até o dia que eu entendi que era a maneira dela expressar o amor dela. Então, o que eu comecei a valorizar muito, não que eu não desse valor antes, mas eu comecei a valorizar muito, porque eu entendi que para ela aquilo era precioso. E quando a gente não tem esse olhar, então, por exemplo, né, é uma besteira, mas sabe, o cuidado do teu marido de trancar a porta à noite antes de dormir, para ele está te amando, para ele está te protegendo, para ele estar cuidando de você. E para você, às vezes, você fala, se ele não fechou, eu fecho, porque a gente foi criada para ser muito prática, muito resolvida, muito ousada, e cada vez mais a mulher está empoderada mesmo, né? E todo mundo na psicologia fala, né, que você tem que se amar, é só você, mas nosso mundo não é feito só de uma pessoa só, não, né? Porque Deus criou a gente para viver em sociedade. Então, esse negócio que você se basta não é bem por aí. Porque a gente não... É a quarta pessoa da Trindade. Exatamente, Ti. Existe alguém que simples... Tem gente que acha. E aí, assim, tudo legal. Então, é legal, mas aí, você vai dividir essa alegria com quem? Com o teu eu amado, exaltado, nesse mundo egoísta, e não tem graça, porque... Você tem que ter com quem dividir um sonho, sonhar junto com alguém, ter um projeto junto, conquistar junto. Essa é uma grande alegria. Né? Então, o saber receber é o segundo ponto do caminho de Ruth. O caminho de Ruth, ele faz com que a gente volte. O caminho de Ruth nos ensina a receber também o que vem de Deus. Porque Noemi precisava saber receber também o não de Deus. A gente está muito preparada para receber o sim, mas quando a gente recebe o não, a gente não sabe o que faz com ele. Então a gente também precisa estar preparado para receber o não, porque Deus, Ele exorta o filho a quem Ele ama, disciplina o filho a quem Ele ama. Então a gente sempre precisa estar focado qual que é o fio condutor desse caminho, qual que é a bússola desse caminho, um propósito. Então se eu te perguntar agora, você sabe qual é o propósito? Talvez você não saiba exatamente, mas você precisa falar para si mesma todos os dias, eu estou debaixo de um propósito. Por quê? Deus fala assim, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Né? Então, um dia eu entrei em crise com essa palavra. Um dia eu me tranquei no meu closet, que era o meu lugar de oração, eu pus a Bíblia no joelho, Senhor, essa palavra não é verdade na minha vida. Como é que o Senhor fala, a vontade é boa, perfeita e agradável? Isso não é bom, isso não é perfeito, isso não é agradável. E eu busquei a tua vontade. E aí? E o Senhor fala, para que você passe pela vontade dele. Para que depois você saiba que ela é boa, perfeita e agradável. Isso quer dizer o quê? Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que você faça a vontade de Deus e assim você descubra que ela é boa, perfeita. Não vos conformei com o século presente, mas renovai-vos pela transformação, né? Aí eu fui ler de novo o versículo. Então, quer dizer, eu estava tomando um formato que não era o que Deus queria. Deus estava me tirando da minha zona de conforto. E a gente ouve muito isso, mas é assim, o que é zona de conforto? É onde eu não preciso ter ação. É onde eu decido que eu não vou fazer nada.
Nada dói, não acontece nada. Nada dói, Isso. Nada sinto. Eu não quero sentir, eu vou ficar Desse jeito. morto, e que ninguém mexa comigo. E tem horas que Deus quer te tirar desse lugar. E Ele quer te colocar num lugar de ação, num lugar de movimento. Esse movimento dói, né? Dói. Ele não vem assim, simplesmente. É como você dar à luz a algumas coisas. E isso dói. E Deus precisava dar à luz simplesmente a linhagem de Jesus através dessas duas. Era dor de parto. Não era qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Então, assim, o que a gente precisa entender é que os nossos sofrimentos, eles são proporcionais às conquistas que Deus nos dá. O sofrimento de Jesus na cruz, você assiste aquele filme de Jesus, acho que eu chorei tanto, acho que foi o filme que eu mais chorei na vida. Porque você fala, meu Deus, Jesus amado, né? Páscoa, eu morro na Páscoa. Começa a passar todos os filmes de Jesus da vida em tudo quanto é canal, você quase morre de ver como que ele me amou desse jeito. Por que fez isso por mim? Eu nem merecia tanto, mas aquele sofrimento foi proporcional ao propósito. Era um grande propósito, salvar toda a humanidade. Então tem áreas da nossa vida que elas passam por grandes dores, mas porque elas têm grandes propósitos. Às vezes nós conseguimos identificar esses propósitos. Aí quando vem essas dores, a gente consegue administrar melhor. Mas muitas vezes a gente não consegue identificar que propósito, para que isso, por que isso. E é muito mais difícil a gente conseguir continuar lutando, continuar seguindo. Por quê? Porque eu não resetei, eu não voltei. A hora que veio a dor, eu fiquei nela. Eu não voltei para o meu ponto original. Peraí, tá doendo? Deixa eu voltar e começar de novo em Deus, porque Ele vai me dar um novo caminho. Deus não vai deixar ninguém destruído, não. Nosso Deus é Deus de edificação, né? Cada pessoa serve um tipo de Deus, graças a Deus, essa é a característica do nosso Deus. Então, você saber que existe um propósito, só que muitas vezes, pelo menos para mim, eu fui descobrir que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, depois que eu fui obediente. E obediência é assim. Eu fui criada assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obediência conserva a boca e o bumbum. Falava, mãe, para onde a gente está indo? Importa, você vai ter que entrar no carro e ir do mesmo jeito? Entra no carro e vai. Então, é verdade. Então, obediência é uma coisa assim que não cabe. Ou você obedece ou você não obedece. A gente brinca em casa. Ah, Luiz vai tomar banho, mas eu não quero. Aí hoje eu falo assim, mas eu tô te perguntando. É isso. Luiz, você quer tomar banho? Tô mandando, vai tomar banho. E quando Deus faz isso com a gente? É verdade. E quando Deus fala, vai tomar banho, você fala, pra quê, Deus? Eu quase E Deus está falando, eu tô mandando, eu não tô perguntando. Aí você fala, é só para obedecer? Sem saber? Qual que é a garantia dessa obediência? É muito difícil, eu tenho muita dificuldade quando Deus manda fazer algo de obedecer, essa questão de obedecer. Eu também, foi algo que Deus me tratou muito, cá. Porque como é que você quer planejar a vida de uma pessoa que é planejada? Não, Deus, você arranja um plano para quem não tem plano na vida. Pega essas coisas desgovernadas aí o senhor dá um plano, entendeu? Aqui tá tudo em ordem. Aqui, isso aqui, tá tudo. É só não mexer, é só o senhor manter tudo aqui do jeito que tá planejado, que tá bom. Se o senhor for, meu Deus, só para manter meu plano em ordem, tá bom. Agora, o senhor quer ser Deus ainda trazer um plano diferente? Ai, meu Deus do céu. Tem que sujeitar a tua vontade, isso quando a gente sujeita a vontade de Deus, isso dá muito medo. Muito. Porque você sabe que os planos dele não vão ser os seus, mesmo que sejam melhores, maiores. Mas não são os seus. Mas não são os meus. Isso não dá vai só ter medo. Um processo
Traz bagunça, traz dor. Isso não traz só medo, isso traz o terceiro ponto, que é o caminho de Ruth, que é o luto. Isso traz revolta. Isso traz, primeiro, a negação. Qual é o processo do luto? Negação, revolta, barganha, aceitação, superação. Aí você vai. Aí você se levanta. Mas a gente pode passar por luto porque a gente perdeu alguém, ou a gente pode passar por um luto por muitas situações. De repente, porque o teu trabalho não é do jeito que você imaginava. Então, você sonhou em trabalhar numa multinacional, era o sonho da tua vida. Aí você entra, se mata, entra. Quando você chega lá, não é nada que você imaginava. Os filhos, quando crescem, tomam outros caminhos. Aí você vai ver que tudo aquilo que você fantasiou, que você criou. Não era. Ou como, né, no meu caso, a Cássia perdeu um filho, minha mãe perdeu um filho, eu perdi um irmão. Você passa por um processo do que você perdeu alguém que você ama. Mas também alguém que se divorciou passa pelo mesmo processo de dor, né? Porque como você perder. Então, aquela dor, o enfrentar aquela dor era necessário. O caminho de Ruth é: viva o teu luto, aceita o teu luto e se levanta dessas cinzas. Não adianta ficar no meio das cinzas, né? Não adianta querer fazer morada no meio do deserto. Quanto mais tempo você ficar nesse processo de negação, mais você vai assumir o papel de vítima. Vítima. Então eu sou vítima de Deus, eu sou vítima dos outros, eu sou vítima do meu marido, eu sou vítima da minha igreja, eu sou vítima do meu trabalho, eu sou vítima das minhas amigas. Cadê você? A superação aparece quando não tem mais escolha, né? Quando Bispa Sônia muito bem fala, quem procura um culpado não acha uma solução. Que você já tem um culpado. Mas quem precisa de solução quando você tem um culpado? E é sempre o outro. É sempre o outro. Então você vai aconselhar, muitas vezes a pessoa fala, você vê que o culpado da vida da pessoa é a mãe dela. Porque a minha mãe fez isso, porque a minha mãe fez... A mulher está com 50 anos. Outro dia eu dei muita risada com a minha mãe, depois, né? A pessoa está casada há, acho que, sei lá, quase 40 anos. E ela estava ainda questionando se ela casou debaixo da vontade de Deus. Jesus amado! Agora, Depois de 40 anos, agora eu digo que se não era da vontade. já virou, minha... Virou da vontade. Não, porque é Tem que ser. uma confusão do cão, a vontade é perfeita, permissiva, querida. Se tem uma coisa que Deus não vai fazer por você, é escolher teu marido. Esse dia que você escolheu. Ele fez isso uma vez só na Bíblia, no Éden, não deu certo, que Adão e Eva foi um desastre. E ele falou, daqui pra frente, cada um escolhe o seu, e eu abençoo. Né? Porque aí outro dia uma pessoa falou assim, mas eu casei na igreja, e o meu marido, o marido dela acabou que infelizmente traiu ela. E a bênção? Eu falei, a bênção da igreja foi colocada sobre esse casamento. Mas a responsabilidade de fazer esse casamento dar certo não é da bênção que foi colocada, é de quem recebeu. Eu recebi uma bênção, o que eu vou fazer com ela? Eu fui salvo, o que eu vou fazer com a minha salvação? Eu vou salvar outras vidas ou eu vou ter essa salvação só para mim? O que você vai fazer com o que Deus te dá? Não é? Então... o que eu vou fazer nessa situação? Se eu fico sempre no lugar da vítima, da que perdeu, da que sofreu, da que não tem... Cuidado. Tem que andar assim. Você nunca vai encontrar o teu caminho de vitória. E quanto mais, isso que a Cássia falou é um ponto muito importante, quanto mais tempo você leva nesse processo... Você se deprime. Né? Mais difícil, é. Então, outro dia dei muita risada. Eu grávida do 4º filho, encontrei uma pessoa que tem uma filha única, demorou 10 anos para engravidar. E a gente estava com mais outras amigas. E ela é muito assim, ela não é grosseira, mas ela é... Espontânea, fala sem filtro. Aí ela, filho, outro, mas... E eu dando risada, né? Eu ri mesmo. O jeito dela falar é engraçado, que ela tem um pouco do senso do humor.
Porque a minha relação... Eu falei, porque você é doido, porque você quis mais. Eu falei, porque eu não quero que meu filho cresça sozinho. Acho que irmão é uma bênção. Tem que ter irmão. Eu cresci com o irmão mais velho. O Dave e a Carol são muito amigos. E eu não quero que o Noah não cresça sem aprender a dividir. Ter irmão, pra mim, ensina tantas coisas que dividir, a estar junto, enfim. Amém, amém. Tá. Imagina, minha irmã me odeia, minha irmã entra na minha casa pra me xingar. A minha irmã é o cão na minha vida. Se então não tivesse a minha irmã, eu amei e tal. Ela falou, se eu não tivesse minha irmã, eu ia ser mais feliz, porque é uma guerra. Dividir minha mãe, tudo que faz pra mim tem que fazer pra ela, que é um inferno. Aí a gente dando risada, tá bom. Deu uns 3 dias, ela me chama. Você não vai acreditar. Tô grávida. Tá grávida! Ai, eu ri tanto! Eu ri tanto! O caminho dela de volta. É o caminho dela de volta. Vai ter que resolver Vai ter que resolver muitas muitas coisas coisas nesse processo. Só que aí também entra. É Meu Jesus! Entra naquele processo do medo, da insegurança, com aquilo que Deus dá, né? Na hora que Ele quis. Ele quis. Porque como é que uma pessoa que é estéril a vida inteira Exatamente. só consegue engravidar? Daqui a pouco engravida de forma natural. Desculpa. Se você não acreditar que... Se você não acreditar que Deus desejou essa vida, tem alguma coisa muito errada na tua cabeça, né? Então Deus está tratando alguma coisa. Então é muito bom a gente saber o que Deus está tratando. E normalmente o nosso caminho de Ruth sempre começa os 80 quilômetros de Ruth e Noemi, não tinha mais ninguém, só tinha elas. Normalmente a gente quando ora, a gente pede ao Senhor para fazer tantas coisas por nós, e principalmente quando pede para mudar coisa em nós, e quando as coisas começam a acontecer lá fora, quase nunca a gente lembra que aquilo está intercalado por aquilo que eu pedi ao Senhor. E o que mudou aqui. Que eu não entendo que aquilo de alguma forma está sendo trabalhado por aquilo que eu pedi há 3, 4, 5 anos atrás, e que eu precisava desse processo. Por isso que quando a gente vai passando essas lutas, é sempre bom voltar e dizer em que momento eu pedi ao Senhor para mexer nessa situação e essa situação está me levando para qual resultado de qual oração que eu venho pedindo. Exatamente. Porque nós vamos pedindo tantas coisas, tantas transformações, tantas coisas íntimas da alma, tanta coisa que precisa ser mudado, consertado, e nem sempre a gente consegue ver que aquela luta está em relação ao crescimento que a gente precisa em resposta daquela oração. Exatamente isso, cara. Então, esse ponto de você vencer esse luto, você que é o terceiro ponto, vencer essa dor, né? Então, recapitulando, procure o teu botão de restart, saiba receber, você vai precisar receber de Deus, você vai precisar receber do teu irmão, você vai precisar receber amor. Ficar numa posição de vulnerabilidade. Saiba enfrentar o teu luto por algumas situações que não foram do jeito que você gostaria. Isso dói. Deixa essa dor vir e supere ela. Doeu, foi ruim, e agora? O que eu faço com esse abacaxi? O que eu faço com esse limão? Qual é a limonada que eu vou fazer? Porque é esse o limão que eu tenho. As maiores soluções do planeta Terra surgiram do limão que virou uma limonada.